Bom, primeiro em relação à questão da guerra na Ucrânia, é importante assinalar que essa guerra já está indo para o seu segundo ano, né? Agora, no início do ano de 2024, ela vai fazer 2 anos, e ela já representa, inequivocamente, uma derrota política enorme do Putin, né? A expectativa do Putin, quando invadiu a Ucrânia, é de que seria um passeio, de que, devido à disparidade de poderio militar entre a Rússia e a Ucrânia, que ele rapidamente resolveria essa questão. E não foi isso que aconteceu, né? A Ucrânia fez uma feroz resistência, apoiada, inclusive, em setores populares, na classe trabalhadora, que pediu armas e que se armou e que foi para as ruas para defender a sua soberania, defender a autodeterminação ucraniana. E o que acontece é que a resistência, né, ucraniana, lamentavelmente, ela é dirigida pelo Zelensky, que é um burguês, é um presidente ligado aos interesses da burguesia ucraniana, e que acaba também não sendo muito consequente em relação a essa resistência, porque, na verdade, a grande questão que é solicitada pela resistência, principalmente pelo povo ucraniano, é a questão de armas, né? Eles precisam de armas, eles precisam estarem armados para poder resistir à ofensiva russa. A grande questão é que um povo em armas assusta todo e qualquer tipo de governo. Assusta o governo de Zelensky, assusta o governo russo, assusta os governos dos países imperialistas ligados à OTAN, né, que apoiam, né, a resistência ucraniana, mas apoiam até certa medida. Apoiam a Ucrânia, digamos assim, na medida exata em que ela não caia nas mãos da Rússia e que possa favorecer algum tipo de mediação, algum tipo de negociação, mas não um apoio, né, coerente e consequente visando a derrota da ocupação militar russa, por uma questão, porque grande parte dessa resistência está apoiada na classe trabalhadora ucraniana, está na resistência popular ucraniana, e isso não seria, do ponto de vista dos interesses dos governos burgueses de plantão, quer seja o imperialismo europeu, né, quer seja o imperialismo norte-americano, um bom exemplo, né? Um povo em armas derrotando um Estado burguês, no caso a Rússia, né, que está fazendo uma guerra de ocupação em relação ao território, invadindo o território ucraniano, e isso poderia se voltar contra o próprio governo burguês de Zelensky, né? Porque, um processo de guerra também ele acaba sendo um processo em que ele combina com elementos revolucionários, ainda mais com um povo armado. Então, essa é, digamos assim, a grande contradição e a dificuldade. Daí as dificuldades da contraofensiva e daí ela não ir adiante. Por quê? Porque o grande interesse daqueles países que apoiam essa contraofensiva é mantê-la num nível em que que não se dê a derrota, a vitória, no caso da Rússia, do Putin, mas estabelecer condições de negociação, algumas delas, inclusive, implicando em perdas, né, de território por parte da Ucrânia. Alguns vislumbram essa questão, e que não é essa a visão do povo ucraniano, não é essa a visão da resistência ucraniana, e por conta dessas questões, a contraofensiva ela se torna tão difícil, né? Mas, independentemente de qualquer coisa, já é uma enorme derrota política do Putin e uma enorme vitória política da resistência popular ucraniana, com todas essas contradições que eu mencionei. Já em relação à questão do Milei, bom, o Milei é um fenômeno, né, que não é uma questão isolada da Argentina.
tem a ver com esse fortalecimento da extrema-direita no mundo inteiro e tem uma razão objetiva. Tem a ver com a crise econômica. Nós vivemos uma crise econômica do sistema imperialista, né? Desde o início dos anos 2000, que não se fecha, e a única saída que a classe burguesa imperialista a nível mundial tem, né, para tentar manter suas taxas de lucro, né, é aumentando enormemente a superexploração da classe trabalhadora. Então, você vê cada vez mais reformas ultraliberais sendo implementadas com este objetivo, né, de garantir minimamente a taxa de lucro dos burgueses. E aí você tem a precarização dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais, um aumento do desemprego, você tem ataques, né, agendas ultraliberais que, por exemplo, negam investimentos públicos em saúde, em educação, a política de privatização que a Gelta citou, né, que é parte, inclusive, aqui no nosso país, por exemplo, a gente está tendo uma luta, e é muito importante a gente estar falando de retrospectiva, a resistência dos trabalhadores das empresas estatais lá de São Paulo contra a política de privatização do Tarcísio, né, que encontra eco no governo Lula, através das políticas de parceria público-privada, mas que está tendo uma resistência grande por parte dos trabalhadores lá, que fizeram já 2 grandes greves, né? E a gente tem que estar na luta, inclusive, pela reintegração dos companheiros metroviários que foram demitidos na primeira greve, mas já teve outra greve agora, que foi muito forte também, e denunciando essa política, e o Milei é fruto disso. Agora, lamentavelmente, a memória, né, do povo é curta, porque se tem um país aqui na América Latina que fez uma experiência enorme com a questão da política de ultraliberal, de privatizações, foi a Argentina, na época do Menem, né? O Menem privatizou absolutamente tudo, inclusive a YPF, né, que é a Yacimentos Petrolíferos Fiscais, que é a Petrobras deles lá, o Banco de la Nación Argentina, privatizou absolutamente tudo, e algumas dessas empresas depois foram reestatizadas no governo peronista aí de Kirchner e do Alberto Fernandes. É o caso da YPF, por exemplo, que hoje está novamente estatizada e que novamente o Milei fala em privatizar. Mas no momento em que isso aconteceu na Argentina, na década de 80, com Menem, a Argentina, mais de 50% passou para abaixo da linha de pobreza. Nós tivemos manifestações a ponto de que 5 presidentes foram derrubados ali naquele país. Eles até brincavam conosco, vocês são penta no futebol, mas nós já derrubamos 5 presidentes e vocês só derrubaram até agora. Até aquele momento a gente só tinha derrubado 1. Agora já se derrubou 2, né, com o impeachment aí da Dilma, mas foram 5 presidentes derrubados naquele processo. E o Milei, ele quer reeditar essa política que o Menem fez na década de 80, que levou a um desastre econômico à Argentina e uma deterioração exorbitante das condições de vida da classe trabalhadora argentina, que passou para uma miséria enorme, a classe média, um processo cheio de empobrecimento, foi uma coisa impressionante o que aconteceu. E o cara quer fazer essas coisas, por quê? Porque tem um cenário, né, que bem propício para a extrema-direita, que é essa coisa. Como os governos de plantão, quer sejam eles de direita ou de esquerda, implementam agendas neoliberal, como é o caso aqui do Lula no nosso país, as condições de vida da classe trabalhadora não se modificam. As condições de vida da classe trabalhadora só se agravam. Você não tem um aumento no nível de emprego, o emprego que tem são empregos precários, você tem uma decadência nos serviços públicos, como saúde, como educação, problema de políticas de segurança, que são verdadeiros genocídio, né? No caso nosso aqui, a juventude negra das favelas de periferias. Bom, todas essas coisas alimentam, né, assim, um ódio contra os governos de plantão e contra os políticos, e sempre aparece um cara para dizer que ele é contra tudo isso que está aí, sendo o pior disso que está aí, né? Assim, o Bolsonaro se elegeu aqui em 2018 dizendo que ele era contra tudo isso que está aí. Só que, no final das contas, ele era o pior, né, de tudo isso que está aí. E o Milei é a mesma coisa. Agora, ele vai encontrar alguma dificuldade, porque, diferentemente daqui, que o Lula ganha
a eleição, mas tem um Congresso em uma correlação de forças adversas a ele, quer dizer, lá é a mesma coisa com o Milei, só que pelo sinal oposto, né? O Milei ganha a eleição, mas ele é extremamente minoritário no Congresso, e algumas dessas medidas que ele anuncia aí, desse choque ultraliberal, vão ter que passar pelo Congresso. Agora, eu aposto muito na capacidade de luta do povo argentino. O povo argentino é um povo que tem uma tradição de luta muito grande, e acho que à medida que cair a ficha e que eles perceberem que o Milei nada mais é do que mais um extremista de direita que, por trás de um discurso liberal, né, na economia, ultraliberal na economia e ultraconservador nos costumes, está ali simplesmente para destruir e atacar em níveis cada vez maior os interesses da classe trabalhadora, os direitos dos trabalhadores, e ele vai ter resposta à altura do povo argentino. Eu não tenho a mínima dúvida que não vai ser fácil para o Milei implementar essas propostas que ele diz que vai implementar. Ele vai ter muita resistência, vai ter muita luta, e eu aposto muito na capacidade de luta do povo argentino. Obrigado, Ciro. Nosso tempo está indo aí para a reta final, tá, Ciro? A gente ainda tem 2 perguntas e eu não posso deixar de fazer. Queria te agradecer e também pedir para os nossos amigos ouvintes aproveitar a oportunidade de nos acompanhar ainda em outros formatos. Eu não sei se vocês sabem, a gente disponibiliza sempre cada uma das lives da Economia Fácil em formato podcast, na sua plataforma de áudio e agregador favorito. Siga a gente no Spotify, Deezer, Amazon Music e Google Podcast. Cada edição estreia logo depois de encerrada a live. E nos ajude nos dando 5 estrelas no seu agregador e deixe um comentário com sua opinião, crítica e sugestão, tá bom? Então vamos para